Uma vez um amigo me pediu dicas de como ele poderia fazer, de como um amigo dele poderia fazer os meus desenhos na parede da casa dele. Olha que legal. É. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast Profissões e hoje a gente tá aqui com uma área incrível, cara. Assim, eu fiquei procurando um bom tempo um profissional dessa área e não consegui encontrar. Por sorte, um amigo meu, a irmã dele é dessa área e eu vou deixar ela se apresentar aqui. Não vou ficar enrolando muito não, porque eu sei que vocês querem direto ao conteúdo, né? Então, começa falando pra gente teu nome, a tua idade e há quanto tempo você tá nessa área. E aí galera, meu nome é Paula Estrela. Eu sou artista plástica, né? Sou formada pela Escola de Belas Artes da UFRJ, tenho 40 anos e me formei já há 15, né? Então, há 15 anos eu trabalho nessa área, mais especificamente na área de licenciatura, porque eu me formei como professora também. Então, você fez Belas Artes, né? Fiz Belas Artes. E o que é exatamente essa área? Tipo, o que ensina? Quando você sai formado, você sai sabendo fazer o quê? Explica aí. Então, o mais interessante é que quando a gente fala Escola de Belas Artes, a gente acha que chega lá para aprender a pintar quadro, né? Mas Escola de Belas Artes, na verdade, a escola da UFRJ, por exemplo, que eu vou pegar como nicho, que é a minha experiência, é uma escola que abriga vários cursos, né, da área artística, incluindo a Faculdade de Arquitetura, né, e Urbanismo. Então, dentro da Escola de Belas Artes, que é o prédio da reitoria, lá no fundão, nós temos os cursos de artes plásticas em bacharel e licenciatura, né? O bacharel é aquele que se forma para ser artista e o licenciando é aquele que já sai com uma licenciatura própria para dar aula. Esses dois cursos se dividem em algumas situações diferentes. No bacharel, a gente tem pintura, escultura e gravura, né? Então, além de fazer as matérias teóricas que são comuns a todos os cursos, essas pessoas vão se direcionar no final do curso aos ateliês, né? E aí ela vai fazer gravura 1, 2, 3, 4 e 5, escultura 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vai passar pelo menos uns 2 anos ali naqueles ateliês para poder se embebedar das técnicas. E na licenciatura, que foi o meu caso, a grade já é mais ampla. Na grade da licenciatura, a gente, além de pegar os conteúdos das disciplinas de bacharelado, né, a gente vai aprender gravura, escultura e pintura, não de forma aprofundada, mas a gente vai também experimentar essas técnicas, além de outras disciplinas. E também pegamos a matéria de música e desenho geométrico. Por quê? Porque na área de licenciatura, quando a gente se forma em licenciatura em educação artística. E o educador artístico, ele precisa ter um leque de estrutura. Então ele precisa trabalhar com teatro, com dança, com música, né, com várias outras questões da arte, além das artes visuais. Então eu peguei artes visuais como o meu nicho de trabalho, né? As artes visuais, eu sou habilitada em artes plásticas, mas tem gente que se formou em educação artística habilitado em música. Tem gente que se formou em educação artística habilitado em desenho geométrico, que no caso é a minha outra segunda habilitação. Então, a gente quando se forma, quando a gente vai para a universidade, a gente escolhe essas carreiras e no início, nos 3 primeiros anos, as disciplinas são todas em comum. Nos 2 últimos anos a gente já começa a fazer a coisa mais técnica. E você falou, então, que tem várias habilitações. É possível um profissional ser habilitado em mais de uma área dessa? É possível. Como foi que eu fiz isso? Quando a gente está para terminar a faculdade, né, a habilitação em artes plásticas, no caso, que foi a minha, você faz um pedido de manutenção de vínculo, né? Muita gente trabalha como se fosse um reingresso de carreira, mas o reingresso é quando você sai da universidade e você quer voltar. A manutenção de vínculo, você mantém a sua inscrição e aí você pula para uma outra habilidade se você tiver como entrar, se tiver número de vagas disponível, né? No ano que eu fiz a manutenção de vínculo, tinha sim tinha vaga disponível para desenho geométrico e aí eu consegui fazer uma segunda habilitação. Agora,
é importante porque quando eu fui fazer a segunda, não foi porque eu queria fazer desenho geométrico, foi porque eu queria pegar outras disciplinas de outros cursos. Então eu fiz filosofia do teatro, fiz fotografia, fiz N coisas, gente, porque o laboratório, né, os laboratórios da Escola de Belas Artes são muito ricos. Então, além dos cursos que eu além do curso que eu fiz, que é em artes plásticas e educação artística, tem as artes cênicas voltadas para moda, né? Tem artes cênicas, tem desenho industrial, que aí você escolhe desenho de produto ou programação visual. Então, assim, é uma gama de... Tem muitas opções, né? Muitas opções. De cenografia, você pode trabalhar com cenário, né? Você vai ser cenógrafo. Então, são muitas opções lá dentro. Eu só escolhi a minha porque eu tive uma ajudinha. Tinha um amigo meu que estudava na UFRJ que faz educação física. Eu queria fazer alguma coisa ligada à arte, mas eu não sabia o quê. E aí ele foi e pegou a grade de todas as disciplinas e foi quando eu resolvi e escolhi. Eu não queria ser professora, eu não tinha esse sonho. Na verdade, eu fui fazer educação artística porque era a grade que contemplava o maior número de técnicas artísticas e aí lá eu poderia, né, tentar me encontrar. E foi o que eu fiz na sorte, assim, e acabei me encontrando enquanto educadora também, né? E com relação ao bacharelado e a licenciatura, é possível fazer os dois ou não? Você tem que escolher um ali porque são vertentes muito diferentes. Então, é possível fazer os dois, mas você vai ter um pouquinho de tempo a mais. Por quê? Porque as disciplinas de licenciatura e bacharel são equivalentes. O que acontece? A licenciatura tem uma grade um pouco maior, porque a licenciatura você pega as matérias da Faculdade de Educação, que fica lá na Praia Vermelha. Então a gente vai estudar filosofia da educação, sociologia da educação, psicologia da educação, então fundamentos básicos do ensino médio e do ensino fundamental, então tudo isso são matérias técnicas da educação. Então, como a gente quando faz licenciatura não tem um aprofundamento na gravura, por exemplo, não vai fazer até a gravura número 5, né, faz apenas gravura 1 e 2, a gente, quem vai fazer, no caso, a licenciatura se aprofunda, né, na área de educação. Então, você terminando o bacharel, querendo fazer a licenciatura para completar, né, a sua habilitação, acredito que você pode fazer uma manutenção de vínculo e dentro de 2 anos, porque tem matéria que é dependente uma da outra, né? Então você não tem como puxar as matérias ao mesmo tempo. Então você faz pré-requisito. Então você em 2 anos, naturalmente, você conseguiria concluir a sua licenciatura. O bacharel são quantos anos, pessoal? Bacharel são 5 anos também. Caramba, então se você quiser fazer licenciatura, você vai ficar 7 anos na faculdade. Caraca, tem que gostar. Tem. E ó, eu ainda vou dar uma dica, porque a maioria, eu não sei como tá as gerações de agora, mas a maioria dos meus colegas, na época que faziam bacharel, eles ficaram muitos anos no ateliê, muitos anos. Porque o artista, ele acaba tendo um processo de mergulho muito, muito grande ali dentro do ensino-aprendizagem. Então, eles vão usando o ateliê também como um processo do entendimento das correntes nas quais eles querem trabalhar, né? Porque não é só chegar lá e aprender a técnica. Tem todo um processo de você perceber qual corrente você quer seguir, se você tem um trabalho mais voltado para o contemporâneo ou se você é um artista mais clássico, né? Então tudo isso é um processo que você vai descobrindo ao longo do caminho dentro da universidade. Então essa vivência é muito importante. Então às vezes o mergulho é tão profundo que demora muito a sair. Mas é bem legal, porque uma coisa vai puxando a outra. Você começa a querer fazer e vai. Quando você vê, você já fez um monte de coisas, né? Por exemplo, eu trabalhei como maquiadora, trabalhei como assistente de carnavalesco, né? Então assim, eu tenho uma gama de opções para você trabalhar. E hoje eu trabalho com desenho artístico, né? Sou desenhista, trabalho como ilustradora, além de ser professora. Então tem muitas coisas que a gente vai ao longo do caminho dando prioridades, né? Então eu já tive várias facetas Paula Estrela ao longo desses 15 anos depois de formada, sabe? E que dica você daria para alguém que está pensando em fazer belas artes? Então,
quando eu pensei em fazer artes, eu já tinha estudado moda, né? Era algo que me deixava muito alegre, né? Eu gostava de desenhar roupas. A minha mãe disse que desde criança eu desenhava manequins e tal. Ela tem desenhos meus guardados, né? Então, assim, o interessante é que muitas pessoas acham que fazer belas artes precisa de um dom. Eu não acho isso, eu acho que você precisa de vontade, né? Então, se você não tem uma aptidão para desenho, mas você é uma pessoa que gosta muito de desenhar, comece a fazer cursos, comece a se interessar em fazer esboço, né? Entra para uma área técnica e antes de fazer uma universidade, porque você vai precisar de uma habilidade específica na hora de fazer algum curso de arte, algum curso na universidade, no caso. Então, na UFRJ, a gente tem uma prova de habilidade específica que a gente precisa fazer para poder ser apto ou não a cursar. Não é nada um bicho de 7 cabeças, né? Mas assim, você tem que ter uma noção de perspectiva, né? De volume, saber, por exemplo, eles colocam muitos objetos, né? Na época, quando eu fiz a prova, tinha alguns objetos pra gente desenhar, então a gente precisa saber desenhar luz e sombra. Então tudo isso são coisas que, preciso saber, nascer sabendo. Não, se você fizer um curso preparatório, você consegue, né? E aí você vai se interessando. Se você é interessado, se você acha bonita a carreira, se você é uma pessoa que gosta de arte, você tem que correr atrás para chegar na universidade um pouco mais preparado e aí você só ir aprimorando as suas técnicas, entendeu? Não dá também para achar que, vou fazer o vestibular, vou cair lá e vai ser tudo lindo, não vai, né? Não, nem para arquitetura, não tem como, né? A pessoa precisa ter um desejo e ter uma vontade mesmo de estar ali. E para ter vontade você precisa se jogar, precisa se especializar, não dá para chegar de forma crua, não. Sim. Mas sabe que eu reparei uma coisa? As pessoas que eu conheci ao longo da minha vida, né, de maneira geral, da área artística, normalmente tem um quê interior voltado para aquilo. É uma área sensível, né? Então, naturalmente, essas pessoas têm uma personalidade mais ligada à questão do sensível, então talvez uma questão do toque, da audição. Então são pessoas que têm uma sensibilidade para música, uma sensibilidade para coisas que vão, né, te jogar para alguma área da arte e que naturalmente você no caminho vai escolher. Eu tenho amigos que começaram com licenciatura em música e se formaram no final em artes visuais, né? Porque eu gosto de tocar violão. Não, mas não necessariamente ele vai ter a paciência para estudar as harmonias e tudo mais. Hobby, né? Sim. Aí ele entendeu que não, que ele também tinha uma sensibilidade também pro desenho e mudou de curso no meio do caminho. Então, às vezes a gente se confunde um pouco nas nossas sensibilidades e não entende muito qual é, né, esse caminho. O bom de fazer belas artes, da gente estar ali dentro, é que a gente tem várias opções no meio do curso e as pessoas vão desistindo no meio do caminho e de repente, não, eu acho que eu tinha que fazer desenho industrial. Por isso que eu acho interessante você ter esse tipo de trabalho que você está desenvolvendo, né? Vem um profissional da área dizer quais são as possibilidades na qual você vai trabalhar. Eu, por exemplo, quando eu ingressei na Escola de Belas Artes, eu pensava em fazer desenho industrial, porque eu achava, eu sou uma pessoa muito doida com embalagem, eu adoro embalagem, eu acho que design de produto, o cara tem que ter muita sacação para te atrair através, né, de você olhar e falar assim, quero comprar isso. É verdade. Né? Então essa questão da imagem com a publicidade era algo que me fascinava muito. E eu coloquei lá como opção, mas no final eu não, vou fazer artes plásticas mesmo, porque eu acho que essa coisa da mão na massa, ao invés de ficar só ali trabalhando com designer na tecnologia, eu queria mesmo ter a questão do plástico na mão, sabe? E uma coisa interessante, tem algumas profissões, tipo assim, por exemplo, quando o cara é da área de tecnologia e tal, que quando você descobre, todo mundo fala assim, pô, cara, meu computador não sei o que, meu celular não sei o que, tem sempre aqueles pedidos, né? Com a tua área rola isso? Rola direto, mas rola em tudo quanto é aspecto. Paula, tô pensando em mudar a cor da parede da minha sala, o que você acha que eu tenho que fazer?
Paula, olha só, me fala o que você acha que combina, que sofá. A área de decoração, então, porque eu também trabalho com pintura artística em parede. Então, a área de decoração, e as pessoas que vão na minha casa e veem minha casa toda pintada, decorada, e de uma forma muito harmônica, mas muito colorida, eu falo assim, como que você consegue fazer isso, né? E até a maneira como as pessoas me leem. Hoje, por exemplo, eu tô meio sóbria, mas geralmente eu ando muito colorida. E as pessoas falam, nossa, mas como é que isso encaixa? Eu falei, gente, nem sempre o que fica bom em mim vai ficar bom em você. E nem sempre a minha casa pode ser sua, né? Sim. Você nem sempre vai se adaptar com essa situação de estar sempre olhando pro lugar como se ele fosse seu. Tipo, você se apaixonou pela minha casa porque você vai nela e vai embora, né? Mas será que você ia conseguir viver aqui todos os dias olhando para essas paredes coloridas? Né? Então tudo isso tem a ver com a personalidade da pessoa, com a maneira como ela age, como ela vê, se ela é sóbria, se ela é mais alegre. E tudo isso tem todo um estudo para se fazer. Então não é uma coisa assim que tipo, muda e pinta de laranja, né? Acredito muito também no estudo do Feng Shui, da gente entender as energias do ambiente. Mas tem muita coisa. Tem mãe que me manda mensagem, amiga minha que é professora, que fala, ai, Paula, tem um trabalho de arte da minha filha, me ajuda a fazer. Olha, é de tudo, porque é de tudo quanto é área, sabe? Tem gente que me pergunta sobre maquiagem, tem gente que me pergunta sobre moda, porque assim, não, ela trabalha com cor. Se ela trabalha com cor, ela vai entender de tudo. Então, fica uma coisa assim bem engraçada. Cara, isso é um negócio muito doido, né? Você comentou desse negócio da casa e tal, e eu sou aquela pessoa assim... Eu vou olhar, pô, tive uma ideia mirabolante, aí gostei, me apaixonei, pum, boto a minha sala ali daquele jeito, acabou, nunca mais eu mexo. Minha esposa, método ali, né? Minha esposa é o contrário. Um dia eu chego, tenho uma mesa, estava conversando com ela sobre isso hoje, por acaso. A gente, pô, usava uma mesinha de cabeceira no quarto, usávamos duas, aí de repente passamos a usar uma só. Aí um dia eu cheguei, ela tava no cantinho do quarto. Aí um dia eu cheguei, ela tava do lado do móvel da sala. No outro dia, tava no canto da mesa. Ela muda tudo, né? Eu também mudo tudo. Eu acho isso maravilhoso, porque mexer com a logística da casa mexe com a maneira também como a gente se relaciona com ela, né? Então, assim, agora eu não posso mais fazer esse caminho, porque agora tem um móvel aqui, eu tenho que fazer outro, né? Então, eu acho isso muito legal, porque mexe com a gente. Sim. Mexe quando a gente muda, né? Muda a maneira de se vestir, muda a maneira de como as coisas são organizadas dentro da casa, isso mexe com a nossa personalidade, mexe com a maneira como a gente quer viver o dia, né? Hoje não, hoje eu acordei de mau humor, não tô a fim de fazer nada, eu vou ficar aqui deitado, e de repente você organizou o seu quarto de uma maneira tão deliciosa que ele te proporciona esse desejo de ficar na cama sem fazer nada. Agora imagina se você botou a sua cama numa posição onde o sol bate na parte da tarde, então você vai ficar desconfortável, de repente você não vai querer ficar, então tudo isso tem que ser muito bem pensado. Eu acho bem interessante a gente mudar. Ou então a pessoa de repente vai fazer intencionalmente pra sair da cama. Ah, sim, tipo, eu vou fazer tal hora, bate o sol aqui. Então eu já sei que essa hora é a hora que eu vou ter que levantar. Eu tenho uns métodos assim também, bem interessantes. E qual você diria que é o lado positivo e negativo de ter feito Belas Artes? Então, o lado negativo, vou começar pelo negativo pra gente depois subir, né? O lado negativo é que a arte ainda é muito desvalorizada. E eu vou falar pelos dois âmbitos. Pelo âmbito da arte-educação e pelo âmbito do ser artista na real. Né? O nosso país ainda não valoriza, né, a arte como sendo uma coisa que você precisa, como eu falei, né, as pessoas acham que eu tenho que ficar dando consultoria o tempo inteiro para que se beneficiem de alguma coisa, né? Tem gente que me manda direct perguntando como é que faz para pintar, como é que faz para desenhar na parede de casa como eu desenho. Uma vez um amigo me pediu dicas de como ele poderia fazer, de como um amigo dele poderia fazer os meus desenhos na parede da casa dele. Olha que legal. Esse menino também é desenhista, né? Só que provavelmente por ter muito mais intimidade, não deveria te cobrar, ou então deveria te cobrar algo mais em conta, né? Não sei, ou então ele deveria te querer ajudar esse amigo. Mas aí ele queria pegar uma técnica minha. E não só isso, como ele também me pediu um material, uma lista de material, o que ele poderia usar.
Resumindo, foi uma consultoria grátis, Sim, né? exatamente. Então as pessoas o tempo inteiro acham, assim, igual músico, né? Tipo, a pessoa sabe que você é músico, aí você acha que tem que ficar dando palhinha na festa dos outros o tempo inteiro, né? Então, tá no bar e aí não tem que ganhar cachê, ou então o cachê é uma coisa muito pouca, muito desvalorizado, né? Então tudo isso as pessoas não entendem que a gente perdeu um tempo estudando, que a gente perdeu um tempo se especializando, sim. E que a gente sabe qual o material necessário para usar, de que forma usa, né? Não é só a parte técnica, mas a parte também do nosso emocional, de como a gente se declinou ali para aquela proposta, né? Eu, por exemplo, trabalho com desenho de botânica, então eu demorei anos para desenvolver esse pensamento de entender que eu tinha uma aptidão para trabalhar com área de desenho botânica, então tudo isso requer tempo. Então essa área é muito negativa, a área da desvalorização, né? Em arte e educação, infelizmente ainda a grade de arte, né, no currículo, a arte geralmente nas escolas só tem um tempo de aula. Então, por exemplo, um professor de matemática que tem uma turma, ele tem 6 tempos, né? Para eu fazer o mesmo dinheiro que ele faz com uma turma, eu tenho que ter 6 turmas, porque são 6 tempos de aula como ele tem. Só que ele pega a matéria e desenrola ela em 6 tempos de aula num conteúdo que vai macio. Eu preciso trabalhar 6 conteúdos diferentes em 6 turmas para poder ganhar o mesmo salário que ele. Então isso é um pensamento que eu só fui me desdobrar muito mais tarde, né? Não tem como a gente saber disso quando tá escolhendo. Exatamente, isso eu só fui entender depois, quando eu já estava no mercado de trabalho, e perceber que tinham amigos meus professores que se desgastavam muito menos do que eu, porque eles pegavam uma turma, então eles desenrolavam o material ali, enquanto eu tinha que ter 6 turmas para poder 6 livros diferentes, 6 propostas diferentes, né? 6 planejamentos de aula diferentes, para poder sair ali com o mesmo ganho que ele, né? E essa situação é bem negativa. Agora a área positiva. Eu amo o que eu faço. Primeiro, eu amo ser professora de artes, eu amo a relação que as crianças e os adolescentes têm com a minha disciplina. Geralmente eu sou a professora mais querida da escola, porque não só por conta do meu jeito, né, mas muito por conta do que a nossa disciplina requer na sociedade, né? Eu costumo dizer que a disciplina, na verdade, ela é uma desculpa para estar em sala de aula. E não é só artes, eu acho que todas elas, né? A Viviane Mosé fala muito isso, que é uma filósofa que eu adoro bastante. E, na verdade, as artes têm uma facilidade em lidar com esse desdobramento da vida, né? De falar sobre questões do tempo, né? Então, quando a gente fala sobre a história da arte, a gente precisa conectar ela ao tempo em que ela aconteceu, né? Quando a gente vem desmembrando ali a linha do tempo, então a gente precisa estar ali naquele contexto histórico, entendeu? Claro, o que foi que aconteceu ali para aquele artista estar desenvolvendo aquele tipo de coisa? Por que aquela corrente artística aconteceu naquele momento? O que a sociedade estava pedindo para que aquilo ali acontecesse? Então, muitas coisas positivas nesse caminho, da gente entender que essa troca entre aluno e professor de arte é algo assim que eu vejo no olhar dos meus colegas, que tem um quezinho assim de inveja, porque é muito diferente, realmente diferente. Fora que, além da área teórica, a gente também tem a parte prática, né? A hora que o aluno vai desenvolver e colocar ali todo o aspecto técnico naquilo que ele aprendeu na parte teórica, né? A gente sempre faz um link de um processo artístico dentro da corrente artística que ele está estudando. E na área da gente desenvolver, na área de botar a mão na massa, é porque trabalhar com tinta, com caneta, com pincel é tudo que eu mais amo, né? Eu adoro. Eu já sou fã de papelaria. Eu conheço várias amigas minhas que são também, falam assim, gente, eu queria ser artista igual você para poder comprar esse monte de coisa. Falei, porque vai comprar, vai estragar, vai ficar parado em casa. Ou então faz um curso online, começa a tentar uma habilidade em casa, né? Aproveita que tá todo mundo meio que em casa mesmo, todo mundo tá podendo sair demais,
Então, é o momento de se debruçar sobre essas propostas. E no último ano, né, agora na formatura do meu 9º ano em 2020, eu fui homenageada e uma aluna começa o discurso falando justamente isso. O que seria de nós nessa pandemia se não fosse a arte? Né? Porque ela disse, não, ler um livro, ver uma série, né, fazer um desenho, descobrir novas técnicas, ela refazer trabalhos que a Paula passava. Então, tudo isso propiciou que a gente ficasse menos dolorido dentro de casa. Então, acho que a parte positiva é essa. A arte faz parte da nossa vida em todos os momentos. A gente está respirando ela aí. A gente precisa dela para se sentir vivo. E eu acho que não tem nada melhor do que isso. Agora, uma coisa legal. Você, assim, tem uma gama de opções de trabalho, vamos dizer assim, muito grande, né? Mas assim, e para o recém-formado? Você se formou, como é que é essa questão aí Então, quais opções você tem? Então, lá, como eu fiz licenciatura, eu fiz um estágio, né? Eu fiz um estágio para a área técnica, né? Para dar aula de artes plásticas. E dali, né, com um currículo já, eu saí colocando currículo como professor em colégio. Então, aí você já tem essa opção. E na UFRJ é muito interessante porque você faz você se torna licenciando dentro do CAP da UFRJ, que é um colégio que, né, a gente bate palma, a gente tem um processo ali de desenvolvimento e de entender essas questões da teoria e prática, né, o fazer artístico, e tudo isso é muito importante na formação do professor. Então, assim, fazer o CAP da UFRJ como um processo para desenvolver o seu estágio é sensacional. Né? Então, a partir daí, como professor, você já tem uma base muito grande e isso chama muita atenção no currículo, principalmente o currículo quando diz que você é formado pela Escola de Belas Artes da UFRJ. Esse é um currículo que conta muito quando você vai procurar um emprego. Na área do bacharelado, eu tenho a experiência de alguns amigos, a maioria deles caíram para a área do cinema. Então, assim, por quê? Porque a área do cinema é uma área muito rica, é uma área que você precisa de fazer direção de arte. E direção de arte, ele vai precisar de uma escultura, vai precisar de um móvel, vai precisar de um cenário, né? Vai precisar de um maquiador. Então, as pessoas que fizeram bacharel, elas vão se adaptando em várias áreas ali das artes visuais e que acaba que o cinema engloba tudo. Né, o figurino, né? Então o cinema ele acaba trazendo essa opção muito para a galera que faz bacharel. Porém, eu tenho muitos amigos que se formaram em pintura, né? Se formaram em escultura, são escultores e são gravadores, também se formaram em gravura. Então, a UFRJ, como eu falei para você, quando eles mergulham demais e ficam muito tempo lá, é porque os ateliês proporcionam essa oportunidade do artista ficar ali e usar o espaço, né? Então, muitos ainda não têm um espaço e tal, então ali também é um celeiro onde muitos galeristas vão lá observar, bacana, né? E vão lá conhecer quem são essas pessoas que estão aparecendo. Os nossos professores são professores gabaritados, professores que estão na área artística há muitos anos, né? Então, são pessoas muito conhecidas, e então com certeza é aquele empurrãozinho, aquele conhecimento, né? Então, o fato de estar ali vivenciando aquele espaço artístico ali é um laboratório humano e um laboratório técnico que provavelmente vai ser muito positivo na hora de você entrar no mercado de trabalho. Muito legal isso, né? Agora, uma outra coisa que eu tava pensando. Tem alguns mitos, assim, tem umas áreas de psicologia. Psicologia tem aquela... Hoje, graças a Deus, caiu bastante isso, mas tinha aquela coisa de psicólogo é coisa de maluco, né? Ou então engenharia. Tipo, não, engenharia é coisa de homem, mulher não vai fazer engenharia. Tem muitos mitos desse aí na área artística? Quem é artista é drogado, artista é maluco. Sempre colocaram esses estereótipos em quem escolhe fazer artes. Tanto que quando eu perguntava, você tá as amigas da minha mãe, por exemplo, né? Não sei, mas era sempre um olhar diferente, sim, né? Sim. Mas e aí? E aí, você entrou pra FRJ, né? Você tá fazendo o quê mesmo? Eu tô fazendo artes. Tá. E aí, tá gostando? Né? Então é sempre aquela coisa assim de... Ela tá fazendo arte, o A já é diferente, né? Tá fazendo artes pra quê? Né? Vai fazer o quê? As pessoas ficam muito sem entender o que é
né, fazer arte. Então, primeira coisa, se você se interessa em fazer arte, mergulhe lá no site da Escola de Belas Artes e procure a grade curricular. Lá vocês vão ter a opção de perceber como cada curso trabalha. Hoje vocês têm aí a ferramenta YouTube. Na minha época, eu entrei em 2000, a gente ainda não tinha nada disso. Naquela época era o feeling, né? Era você, ó, quer fazer, vai na sorte. Então hoje tem todas as opções aí, dá para vocês entenderem mais ou menos como cada profissional trabalha, vendo vídeos na internet, né? O seu próprio trabalho aqui, que é divulgar a área através dos profissionais. Então, esses mitos, eles caem logo por terra quando a gente vai lá e mergulha para pesquisar a coisa. Então, nunca caiam nos mitos, nessas piadinhas que fazem e querem rotular, né? Colocar estereótipos aí nas profissões. Então é bem, cada um é cada um, a gente tem de todo tipo de gente fazendo belas artes, né? E, infelizmente não é um curso muito acessível, porque é uma grade horária integral, né? Você estuda manhã e tarde, então quem trabalha precisa se virar muito. Eu tive vários amigos, né, que faziam matérias de manhã e depois e trabalhavam à tarde, depois tentavam trocar o turno do trabalho para poder pegar as disciplinas da parte da tarde. Então, assim, a única coisa ruim também entra como aquele aspecto negativo que você falou, é que não é um curso que agrega, né? Não pelo menos lá na UFRJ, mas também tem na UERJ. Na UERJ eles têm História da Arte, eles têm também bacharel e licenciatura, mas infelizmente ainda é uma grade curricular muito extensa e que exige muito da gente, né? Os materiais também são caros, né? Isso é importante. Os materiais são caros, então assim, por exemplo, quando a gente vai para os ateliês, né? Eu tive a oportunidade de me tornar bolsista no meio da universidade, então assim, a gente ganhava um dinheirinho para poder pagar ali esses materiais, então é interessante que você entre já pensando numa oportunidade de se engajar em algum projeto, em alguma coisa dentro da universidade para poder custear isso aí, né? Porque, cara, entrar em universidade não é muito simples, vai gastar muito dinheiro com xerox, né? Vocês já devem saber, devem ter colegas aí, independente do curso, vai gastar dinheiro com um monte de coisa. Hoje em dia eles dão um PDF, mas tem professor que é chato, que gosta do papel, tem umas coisas antigas, assim, que a gente ainda não entende, mas é interessante que vocês saibam que alguns materiais são caros, né? Dá para fazer adaptações? Dá para fazer adaptações, sim. É importante que vocês exijam lá do técnico da área, do professor que está lá dando a disciplina, que mostre algumas opções diferentes e tal, porque isso é uma maneira que eles criam de elitizar o curso, sabe? Que eu sou muito contra. Eu sou muito contra isso, né? Hoje eu trabalho com papéis caros, com pincéis caros, com tintas caras, mas porque eu tive todo um trabalho, né, para poder desenvolver, poder chegar agora e ter a oportunidade de comprar tudo isso. Mas eu acho que um estudante que está iniciando aí, né, a sua carreira, que de repente não tem ainda recursos para poder desprender em comprar um papel canson caro, um pincel de pelo de Marta, né? Porque tem professor que delira, vai pedir para você comprar um pincel de pelo de Marta. Aí você é vegano, por exemplo, eu não vou comprar pincel do pelo de animal, né? Então tudo isso hoje em dia, os debates são bem diferentes lá da minha época. Então é importante que vocês também exijam que essas mudanças sejam feitas aí nesse novo cenário, né? Você falou um negócio legal, você falou que você via todo tipo de gente lá. Existe algum perfil indicado para essa área? Algum perfil indicado? Por exemplo, tem que ser uma pessoa, um exemplo, sei lá, mais extrovertida, não pode ser tímido. Não necessariamente. Até porque geralmente quem trabalha com desenho, geralmente são pessoas até mais concentradas, né? E eu acho que para ser extrovertido é mais para quem vai fazer artes cênicas, para quem vai fazer mais a parte de ser ator, né? Nem as artes cênicas que eu digo da parte lá da indumentária e de cenografia, mas para quem vai ser ator. No sentido de fazer as artes plásticas, não necessariamente. Você vai desenvolver a sua técnica, vai desenvolver as disciplinas, vai estudar, mas não acredito que seja
necessário ser uma pessoa totalmente extrovertida, saber falar com câmera. Nenhum tipo, todo mundo consegue se adaptar. Todo mundo é um curso super universal em termos de personalidade. Eu acho que a única coisa mesmo que esbarra é essa coisa do acesso à questão de material, e que eu acho que quem faz a mudança são os calouros. É quem vai chegando, vai trazendo a mudança, vai trazendo a proposta. Então, eu acho que as universidades, né, por mais clássicas que elas sejam, a gente ainda precisa atualizá-las no contemporâneo. Então, é importante que tudo isso seja feito. Em relação a perfil, não acredito. Acho que é para todo mundo. E uma coisa aqui que eu tava pensando, você falou que estudou na UFRJ. Sim. Mas como é que é o ingresso em Belas Artes? Ela é como um vestibular comum? Como é que é o ingresso? Então, como eu tinha falado no início, a gente tem uma prova de habilidade específica que antecede a prova do vestibular, né? Então, na minha época, o meu vestibular era discursivo. Vocês não tinham essa maravilhosidade de Enem, não. Então, a gente fazia a prova lá. Eram 2 finais de semana, né? E era dividido, né? Humanas e exatas, era assim, não era como é ciências, não sei o quê, da natureza, tudo dividido. Não era assim. Então, a gente fazia uma prova de habilidade específica, se eu não me engano, era 2 meses antes. Acho que a minha prova foi em setembro, outubro, e depois aí saiu um resultado e aí dizia se você estava apto. Como é que é essa específica? Então, a habilidade específica eram 3 questões. A primeira questão eles dão um material pra gente, né? Dão um papel, a gente leva lápis de cor, leva seu material básico, lápis de escrever, lápis HB, lápis 6B, né? Ainda tem tudo isso, tá? Você já precisa entender o que é um lápis HB, o que é um lápis 6B, porque lápis todos eles têm uma função, né? Então já precisa, por isso que eu falo que é bom fazer um cursinho antes pra você não ir cru. E borracha e tudo mais. Então, o primeiro teste de habilidade era a gente desenhar sólidos. Então, eles colocaram 3 objetos numa mesa e pediram para que a gente desenhasse. Então, cada aluno ia desenhar num ângulo diferente, né? Porque dependia da posição onde você estava sentado. Então, como eu falei, vai desenhar a caneca, vai ter que desenhar a sombra projetada, né? A sombra que está no objeto, tudo isso. Entender de luz e proporção, né? Esse era o primeiro trabalho. O segundo trabalho era pra gente fazer um desenho livre. Então, eu desenhei um castelo que vi desenhado na caixa da Faber-Castell. Fiz um desenho ali e tal, fiz um colorido, porque tem tempo pra fazer a prova, né? E não, eu acho que na verdade foram só 2 questões. Assim, mais aptidão foi mais isso. Depois que sai o resultado, né, se você foi escolhido ou não, é que tem aí a prova do vestibular normal, que você faz como todo mundo, mesma prova. E outra coisa, você falou ali mais ou menos os caminhos que você pode tomar recém-formada, né? Mas é tranquilo de conseguir emprego? É uma área que é um pouco mais difícil, tipo, é muito disputada? Como é que é essa questão? Olha, hoje em dia está mais disputado no campo da licenciatura. Hoje eu vejo muitos recém-formados, eu vejo muita gente mais jovem do que eu sendo como professora de arte. Na minha época, muita gente se formou, mas poucas pessoas ingressaram. Mas o que é interessante de quem faz a licenciatura em arte? É porque o campo acadêmico, ele te dá a oportunidade de você explorar muitas áreas. Então, se depois você for fazer um mestrado na área de educação, né, você tem um leque de opções para trabalhar, né? E além de você também ter essa aptidão da área artística, você também pode ingressar na área de educação quando você for professor e aí talvez almejar ser um professor universitário, né? Então isso já é também bem legal para quem quer manter aí o indicativo na área de magistério. Na área artística, né? Na área artística, foi aquilo que eu te falei. Quando você é uma pessoa mais do ramo de uma família conhecida, tem um tio que é artista, um pai que é artista, isso fica muito mais fácil, com certeza. Mas o que eu acredito nos dias de hoje? Que como a gente tem aí internet, né, a gente tem várias mídias para você poder divulgar o trabalho, tem muita área em que a gente pode se jogar, né? Então a gente não depende hoje só das galerias de arte para poder ser artista. Hoje você pode vender trabalho pela internet, né? Hoje você pode fazer exposição virtual. Então tudo isso é um caminho, um processo.
Agora, tem vários caminhos. Eu, por exemplo, fiz licenciatura e caí, além de ter estudado para ser professora, a minha primeira oportunidade artística foi no Carnaval do Rio de Janeiro, né? Eu montei uma exposição, eu tinha habilidade para trabalhar com montagem de exposição, porque eu fiz um estágio no Sesc, e aí eu trabalhei na área da galeria de arte, então eu sabia já todos os processos de montagem de exposição, ganhei uma certa experiência nessa área, e comecei a fazer algumas montagens de exposição por alguns espaços culturais do Rio. E aí foi quando eu conheci um pessoal do Salgueiro, e foi quando eu caí lá de paraquedas lá na cidade do samba, e fiquei 4 anos trabalhando com carnaval. E foi bem interessante. Então, no carnaval também é um espaço que tem de todas as áreas artísticas, além do cinema, como eu tinha dito. Então, lá vai ter escultor, vai ter pintor, vai ter desenhista, vai ter tudo, né? Então, também é uma área artística muito interessante. Então, existem vários braços da arte para a gente poder trabalhar, em vez de você ser apenas um autônomo em que você vende apenas o seu trabalho. Você pode trabalhar para algumas instituições, alguns espaços, alguns espetáculos, né? Algumas ONGs que promovem atividades artísticas e que também vão usar a mão de obra de quem fez artes plásticas. E vamos lá, eu pensei em fazer belas artes, mas assim, eu queria saber como é que é antes. Será que tem algum curso técnico, alguma coisa que o jovem possa fazer que vai dar uma boa ideia de como é a faculdade, a área para ele? Olha, o Senac tem vários cursos interessantes. Eu acho que eu agora estou fazendo alguns cursos agora na quarentena num site chamado Domestika, né, com K no final. Eles têm vários cursos da área artística, todos são muito interessantes e são super atuais. Inclusive tem a área de lettering, né? Tem aquarela, tem área de decoração, tem tudo quanto é área. Depois, se você quiser, eu deixo o link aí para você poder divulgar. É muito legal, os cursos são bem baratos, eles vira e mexe abrem algumas promoções e o curso é vitalício. Você ganha lá a oportunidade de abrir, né? Você recebe lá o link para abrir, aí eles são todos feitos em vídeos autoexplicativos. Vem uma listagem de material básico. Então, acho que os cursos da Domestika são bem interessantes. Eu estou me aprimorando em várias técnicas, porque acho bem legal. Uma coisa, para mim, é uma das coisas que eu mais gosto de saber. O que te levou a escolher essa área? Cara, na verdade, foi um insight, porque assim, ninguém na minha casa me incentivou. Ninguém disse que eu tinha que fazer desenho. Você desenha muito bem, continue assim. Ninguém nunca disse isso. Mas assim, a minha mãe é uma pessoa que tem um dom artístico que eu já observava desde criança. Porque, por exemplo, ela fazia todos os painéis e enfeites das festas de aniversário minha e do meu irmão. Então, ela ampliava desenho com facilidade, né? Ela sabia trabalhar com proporção. Então, tudo isso, ela até hoje faz isso, né? Ela trabalha muito bem com bordado, com pintura. Então, a minha mãe tem uma aptidão artística que, acho que de vê-la fazendo, talvez tenha me motivado. E talvez tenha aí a questão da hereditariedade, né, gente? Então, provavelmente esse dom artístico veio dela. Então, ela disse que eu tenho desenhos que ela guarda meus, assim, eu já tinha uma noção de proporção muito grande. Por exemplo, a filha do meu irmão, a Luísa, mais velha, também tem a mesma aptidão. A Luísa tem uma noção de perspectiva que é quase que difícil de você pegar uma criança da idade dela e fazer. Ela consegue desenhar uma sala com um móvel de lado, entendeu? Ela consegue desenhar os móveis de acordo com a posição como eles estão. Né? Então isso é bem difícil. Então tudo isso, né, foi algo que eu comecei a perceber ali, desenhando e tudo mais. Eu sempre fui muito direcionada à área de vestuário, eu sempre gostei de desenhar manequim, eu gostava de roupa, sempre gostei dessa coisa de desenhar roupa. Então a minha mãe, quando eu entrei no ensino médio, que eu achava que eu ia fazer direito, super perdida, né? Eu falava, vou fazer direito, aquela coisa, né, de tipo, vou fazer pra agradar meu pai. E no primeiro ano eu dizia isso, no segundo ano eu já estava fazendo o terceiro curso de desenho, né? Então aí eu entrei quando eu falei pra minha mãe, mãe, eu achei lá
um prospecto que eu ganhei na escola de um curso de desenho de moda, e aí eu comecei a fazer esse curso, e lá dentro eles são muito espertos, né? Aí você faz um curso, eles já te engatam em outra, aí vai te mostrando outra. Aí eu fiz 3 cursos, aí eu fiz o História em Quadrinho, que foi outro que eu me amarrei, que eu adoro fazer História em Quadrinho. E depois eu fui fazer um mais preparatório técnico para fazer a prova de habilidade específica da FRJ, que era um curso de perspectiva, né? De observação, que era desenhar objetos em direções diferentes. E aí aprender sobre luz e sombra e tudo mais, uma parte de desenho técnico artístico. Então aí, a partir daí, eu falei, tchau direito. Eu falei, acho que agora eu vou procurar saber se existe faculdade disso. Eu nem sabia. Eu falei, será que as pessoas se formam em artes? Eu nunca tinha ido num centro cultural, por exemplo. Não era da vivência da minha família. Eu fui criada no subúrbio do Rio de Janeiro, né? Fui morar, ainda na infância, fui morar em Jacarepaguá. Mas não era, tipo, a gente não tinha esse hábito de visitar museu, de ir a teatro. Muitas coisas não divulgadas. Sim. Então, foi algo que surgiu, e na universidade é que eu fui conhecer Centro Cultural Banco do Brasil, Paço Imperial, né, todos esses espaços belíssimos do Rio de Janeiro que trazem informação. Hoje, né, eu já faço questão de levar todas as crianças que me cercam para esses espaços, já para elas terem uma noção do que é cultura, qual é a importância que isso faz na nossa vida, né, e isso, né, já traz aí um certo vislumbre aí do que ela pode despertar como carreira, né? Porque o meu, no caso, foi total do nada. Se eu fosse uma criança que tivesse sido ali incentivada nos espaços artísticos, né? Talvez seria muito simples eu dizer, eu desde pequena frequentava e tal, mas não. Foi algo muito do campo do sensível, assim. Então, acredito que hoje, como eu disse para você, que tem muito mais gente se formando na área artística por conta disso, né? Não só por conta da questão da internet, da questão da tecnologia. Hoje a gente faz nossos desenhos à mão, mas a gente também faz ele digitalmente para ter ali um acerto e tal. Então tudo isso, esse avanço todo tecnológico dentro da área artística também proporcionou que as pessoas procurassem, né, os espaços que produzem arte, e aí naturalmente a carreira vai ganhando. Não, isso você falou um negócio super legal, que é essa questão de levar as crianças que te cercam, né? Eu lembrei aqui, por exemplo, agora eu tô lendo um dos livros que eu tô lendo, ele fala da origem da teoria das múltiplas inteligências, né? Que é do próprio autor e tal. E aí ele fala, tem uma parte do livro que ele fala exatamente sobre isso, que você pode ter uma inteligência, né, voltada para aquilo, né? Só que se você não tem um ambiente propício, não tem a família, você não consegue, às vezes, nem descobrir que ela existe. Então, foi o que eu disse pra você. No meu caso, foi uma sorte, né? Eu desenhava ali e aí eu resolvi fazer. Agora, a área do desenho é uma área que ela é muito ali do fazer, né? Agora, você imagina, por exemplo, alguém que queira fazer biologia, né? Se a pessoa não tá ali, provavelmente um professor de biologia vai encantar ele na escola, e aí ele vai ter uma ligação com aquela disciplina. Mas tem muitas áreas do conhecimento que não são acessadas na escola, né? E que o maioria, aluno, na verdade, né? E que o aluno não sabe que braços podem ser, né? Podem caminhar ali. Tem áreas que são muito evidentes, tipo veterinário, né? A pessoa sempre tem um pet em casa, vai querer trabalhar com bicho. Eu gosto de cachorro, vou fazer veterinária, né? Umas coisas são muito óbvias, mas às vezes tem coisas tão específicas dessa questão das múltiplas inteligências que elas não são abordadas. Por quê? Porque você não trouxe vivências suficientes para essa criança, né, durante essa construção dela. Então, quanto mais informação você vai jogando ali, né, e dando proporções de mundo para ela, mais ela vai descobrir o que ela tá, né, tendenciando ou não. E como é que foi no dia que você resolveu falar para sua família, vou fazer arte? Cara, isso foi muito engraçado, porque eu até há pouco tempo achava que foi muito maneiro, que eu falei assim, gente, cheguei lá, falei pro meu pai, vou fazer arte, todo mundo aceitou e acabou. Só que eu soube há pouquíssimo tempo
que eles foram perguntar pro meu irmão mais velho, meu irmão que é mais velho do que eu, foram perguntar pro meu irmão se isso era carreira a se seguir. Ou seja, eu estava toda confiante achando que eles, nossa, meus pais são super descolados, falaram que eu vou fazer arte. Vai fazer, vai ser bom pra você e tal. Mas não, eles fizeram toda uma pesquisa antes, foram perguntar para as pessoas, perguntaram pro meu irmão. O meu irmão, ainda bem que ele fecha comigo, né? Falou, não, mas se é uma área que ela tem talento e que ela vai desenvolver, vai ser importante pra ela e tal. É legal então, que assim, ele foi parceiro, né? Foi parceiro, graças a Deus. Imagina, você fala, não, manda ela fazer direito e tal. Vai ser advogada por entrada. Então, assim, tudo isso foi importante. Mas foi importante também porque meus pais perguntaram a ele muito por insegurança, mas isso também não quer dizer que eles não foram incentivadores, né? Muito pelo contrário. Tanto que eu fiz tantos cursos para entrar na universidade, porque eles incentivaram sim, né? Meu irmão também trocou de curso, trocou de faculdade, quase terminando a engenharia, então ele só pôde fazer isso porque os meus pais proporcionaram essa oportunidade a ele, né, de continuar mantendo ele lá para ele poder fazer outro curso, né, tipo, me descobrir uma outra coisa, não quero fazer mais isso, quero fazer administração. Então, isso é muito importante, né, quando a gente tem uma família que acolhe, uma família que dá a oportunidade. Só que, em tempos, né, de dificuldade, na situação na qual a gente vê as famílias, né, na oportunidade de se alcançar uma universidade pública de qualidade, é muito importante que vocês, né, deem essas oportunidades anteriores a chegar na boca ali de se fazer um vestibular. Então é importante que o aluno tenha contato com diversas áreas para não ser algo desesperador e acabar fazendo uma carreira porque quer agradar os outros, né? Porque mesmo com conhecimento já é difícil nessa idade a gente tem que escolher, né? Sim, total. Imagina, com menos de 18 anos eu tenho que escolher uma profissão que vai ser pro resto da minha vida, né? Então eu acho que eu me dei muito bem na área artística por isso, porque eu não preciso ser apenas uma coisa, né? Eu posso ser várias coisas. Então eu posso ir me adaptando a várias questões dentro das artes visuais. Mas quando você se direciona para uma área só, né, fica muito difícil. Lógico que você vai fazer direito, mas aí eu posso fazer direito tributário, direito criminal, né? Tem várias áreas ali do direito em que você vai se debruçar. Então é legal também pesquisar dentro da carreira quais são os braços que essa carreira agrega. Sim. Porque nunca é uma coisa fechada, né? Sempre tem a oportunidade. Eu estava até vendo outro dia, há pouco tempo, aparece muita chamada aí no meu Instagram, né? Falando de carreira. E apareceu agora falando que pessoas formadas em pedagogia podem trabalhar na área da justiça, né? Tipo, para dar parecer técnico em alguma coisa relacionada à educação, né? Provavelmente, eu não me aprofundei, mas provavelmente deve ser alguma coisa na questão da guarda familiar, enfim. Possivelmente. É uma coisa bem interessante, né? Porque o pedagogo, ele entende ali, né? Dos processos de educação, dos ambientes propícios e tal, das correntes. Então, é interessante. Eu aconselho geralmente isso, gente. Primeiro, pais, pelo amor de Deus, dê liberdade aos seus filhos de escolha. Né? Isso aí é muito importante. E tenham a sensibilidade de perceber aquilo que eles têm aptidão, né? Porque o que adianta? Provavelmente a pessoa vai fazer uma carreira que ela não escolheu e ela provavelmente não vai ser bem sucedida, porque com certeza. Fazer algo no qual você não deseja, com o qual você não é apaixonado, é muito triste, porque talvez você não ganhe muito, não seja rico, porque você escolheu uma determinada área, mas seja uma área que te completa, que te satisfaz, que te faz feliz, e aí aquilo que ela te proporciona já é o suficiente. Então a gente precisa entender primeiro o que é o campo da felicidade, né? Porque se a gente acredita que ser feliz é apenas caminhar com dinheiro no bolso, né, provavelmente a gente vai caminhar para um espaço que a gente vai ser apenas uma coisa. Então é importante que a gente aprenda aí a ser múltiplo, né? E quais matérias você tirava as melhores notas na escola? Cara, na escola eu era muito boa em história, da área de humanas, né, gente? Mas por incrível que pareça, eu era muito boa em matemática e física. Muito boa em matemática e física. E detalhe, foi crucial
o meu conhecimento básico em matemática e física, porque eram matérias não específicas, né? E a minha nota disparou. Então, na Belas Artes, as matérias específicas são as áreas de geografia, história, né? A língua estrangeira. Então, como eu tirei muito boa nota também nas áreas exatas, então a minha nota disparou geral. Agora, química, eu era uma negação, né? Tipo, nossa senhora, a química eu nem quero chegar perto. O mais interessante é que eu tenho vários processos químicos quando eu trabalho para fazer tinta, né? Então tem muita coisa ali que a gente acaba tendo que comprar alguns materiais químicos para poder fazer, mas nada que eu não consiga entender o básico. E teve algum momento da faculdade assim muito difícil que você pensou, vou desistir? Teve que foi no final da faculdade. Por que acontece? Conforme a gente acha que conforme a gente vai passando o tempo, ela vai respirando, né? Na verdade, ele foi afunilando. Por quê? Porque as principais disciplinas, quando a gente termina a parte técnica, que a gente vai para a parte teórica dentro da educação, a gente vai fazer em outro campus, que é o campus que na época era no campus da Praia Vermelha. A faculdade de educação ficava lá. E eu também tinha disciplina na escola de música na Lapa. Então o meu final de curso, ele ficou muito conturbado porque eu ficava para lá e para cá. Mas hoje eles têm as disciplinas ali dentro do fundão também. Pelo menos que eu sei, as disciplinas de música, eu acho que são ainda resolvidas lá dentro do campus do fundão. E ainda ter que conciliar o estágio, né, junto com as disciplinas. Então, o que eu aconselho? Deixe para fazer no final poucas matérias, né? Vai dando gás no início da universidade, aproveita que tá jovem, tá legal, tá maneiro, dá o gás no início, para no final, quando você tiver que fazer estágio e tiver que pegar as matérias mais cabulosas, né, que são as matérias lá, né, da Faculdade de Educação, que você fique um pouco mais livre com o seu tempo, né, não ficar com muitas disciplinas, não acumular muitas disciplinas no final do curso para não se embolar. Bom, você já deixou bem claro que é a sua arte. Arte é a sua arte, né? E você sempre foi assim, felizona com isso, ou você acha que foi melhorando com o tempo? Eu acho que foi melhorando com o tempo. Foi melhorando com o tempo. Porque no início a gente tem muita insegurança de achar que, gente, o que vai ser o meu futuro? Será que eu vou ficar só nessa? Será que vai ser só isso? Será que eu vou realmente... Porque eu fui fazendo tantas coisas ao mesmo tempo. Eu fui sendo tão jogada para várias áreas que às vezes eu achava que eu estava me perdendo. Eu falei assim, gente, mas eu estou experimentando muita coisa. Será que eu vou conseguir no final focar em alguma situação? Eu sei que no final eu nunca saí da área de educação. Eu sempre, por exemplo, eu estava no carnaval, mas eu tinha uma escola que eu dava aula, entendeu? Então aquele meu braço ali nunca saiu. Eu sempre tive acordos dentro dos espaços onde eu trabalhava. Eu falava assim, quando não era, né, ali o profissional de carteira assinada, né, era o freelancer, eu falava, olha só, tem uma escola aqui que eu trabalho de carteira assinada, eu não posso deixar, então esse horário que tem que ficar vago. Então, o bom de você conseguir trabalhar com a segurança, né, como professor, é que você consegue fazer os seus freelas ali de forma mais organizada. Então isso, ao longo do tempo, eu era muito embolada. Eu não conseguia organizar aonde que eu ia, o que eu fazia. Então assim, eu deixei livre. Eu falei, quer saber? Eu vou experimentar tudo. Eu vou fazer de tudo, eu vou deixar o campo de trabalho me jogar, né? E aí eu vou. Trabalhei em ONG como professora, trabalhei no carnaval, trabalhei como maquiadora, como eu já falei. Gente, eu trabalhei com tanta coisa da área que eu às vezes até me perco. Eu trabalhei com cenário de teatro, já fiz cenário para várias peças. Então, assim, tudo isso foram caminhos importantíssimos para que eu depois tivesse a consciência do que eu realmente queria estabelecer, entendeu? Então, assim, hoje, assim, nem sempre eu vou aceitar um trabalho de freela. Dependendo de quanto forem me pagar, eu já consigo olhar com maturidade e falar, é um trabalho muito pesado, não vale a pena eu investir o meu tempo nisso, porque provavelmente eu ganharia mais fazendo tal coisa, né? Então, conforme você vai caminhando, e o bom de você experimentar
todas as áreas das artes no mercado de trabalho é bom por isso, porque você vai ganhando experiência e depois você, na maturidade, você vai entender. Vale a pena eu desperdiçar meu tempo? Vale a pena porque é trabalho braçal, é trabalho de doação, né? A gente chega cansado, né? Montagem de cenário é uma coisa cansativa. Você tem um pré-projeto a se fazer, depois você tem a chegada do material, às vezes você tem que fazer a montagem de madrugada, porque a peça é no dia seguinte, de tarde não vai dar tempo de você montar de manhã. Então, a área artística é uma área que desdobra muito do nosso tempo fora de uma rotina natural aí, né, do trabalhador, né? Não é um trabalho de 8 às 5. Então, quando a gente pega a área de freelancer para fazer, é uma batida de trabalho bem diferente. Então, quando a gente depois consegue chegar numa certa maturidade e perceber o que vale e o que não vale a pena, é bem legal. Caraca, é um mundo de coisas que, assim, a gente conversou aqui, nós tivemos um podcast Profissões com um cara de artes cênicas, né? Uhum. E aí, assim, ele contava como é que era a rotina dele, e ele falou um negócio que eu achei muito interessante. Ele falou assim, você vai ao teatro, ali é teu lazer. Só que ali, por trás daquilo ali, tem um monte de gente que ali é o trabalho dela e que é um trabalho que tem várias nuances, vários aspectos ali, que se você não é de dentro, você nunca imaginaria que aquela pessoa faz tudo aquilo que faz. Sim, e assim, são muitos profissionais envolvidos no espetáculo, né? Muita coisa. Se você desenvolver um espetáculo de teatro, vai ter desde o diretor, né? O roteirista que escreveu, né? Quem está dirigindo, quem está atuando, o maquiador, o figurinista, o iluminador, o cenotécnico. Então, é uma gama imensa de profissionais que envolve, né? Por isso, assim, esse momento que a gente está vivendo da pandemia é muito sério, né? Porque vários profissionais da área estão parados. Por quê? Porque a nossa área é uma área que precisa do contato do público, precisa de aglomeração, precisa de pessoas para que ela aconteça, e o artista precisou se reinventar, né? Então a gente está vendo aí muito pessoal de produção de arte parado, pessoal de iluminação que não está trabalhando, pessoal técnico de som, engenheiro de som. Então é muito triste, sabe, esse cenário que a gente está vivendo agora, e é a arte que sempre nos salvou e que é o que faz com que a gente consiga ficar em casa sossegado, sem estar tão doido com esse isolamento, ao mesmo tempo tão desvalorizada, e foi o primeiro setor a parar com essa situação toda. Então é bom a gente refletir sobre isso também, né? Entender como a gente precisou se reinventar durante esse momento. E a gente espera que tudo isso passe logo, né? Porque o pessoal já tá doido pra ir pro showzinho, né? Pra se encontrar. E assim, na minha cabeça, eu acho que quem tá de fora também, né? Assim, você tem desenho, vamos dizer assim, simplificando muito grosseiramente, uma parte artesanal, né? E assim, na tua opinião, você acha que essas áreas, de maneira geral, elas pedem algum talento especial da pessoa, algum tipo de... Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas algum tipo de vocação, ou não? Qualquer um consegue desenvolver e chegar em determinados estágios? Qualquer um consegue. Qualquer um consegue. Tudo é treino, gente. Eu falo para os meus alunos. Tem aluno que chora e tudo. Eu não consigo desenhar dessa forma. Eu falei, gente, olha só. Ninguém, né, tem gente que tem uma certa facilidade, né? Que a gente fala, nossa, tem o dom, desenha muito bem. Se você for uma pessoa destinada, uma pessoa que vai, né, se dedicada, você vai procurar as técnicas e você vai desenvolver a habilidade, né? A criança não nasce jogando basquete, né? Ela vai aprender a jogar basquete, ela vai aprender a jogar vôlei, vai aprender a fazer as atividades físicas, né? Quando é uma questão do atleta. É a mesma coisa para quem vai ser artista. O cara que vai aprender a desenhar, ele vai aprender técnicas de desenho e ele vai desenvolver. Então tudo isso é apenas um diferencial, dedicação. A partir do momento que você se dedica, que você encontra bons profissionais para te orientar, sucesso. E como é que é a relação remuneração-trabalho? Então, foi o que eu falei para você. Quando a gente se organiza dentro do espaço artístico para entender
como cada área trabalha, a gente tem um piso, né? Tem um piso, né, que cada artista ganha, independente da área que ele trabalha. Tem amiga minha que se formou, que fez artes cênicas e agora trabalha como iluminadora, né, por exemplo. Então, fez artes cênicas na parte de teatro, né, montagem de teatro. Então, depois foi se especializar em iluminação. Então, tem várias áreas dentro da área artística que dá pra gente caminhar. Então, assim, tem lá, né, a tabela base para você poder cobrar o seu freelancer e fazer o seu trabalho. Mas eu acho que o importante disso é que você consegue pegar várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, se você tiver uma equipe de trabalho, dá pra organizar. Tem gente que monta, né? Que monta estúdio, monta uma equipe e se joga. E vai trabalhar vai trabalhar com propostas diferentes. Então, muita gente tem equipe de marcenaria, por exemplo, aí vai e se joga lá na Globo para fazer uma parte de marcenaria, ou vai se jogar numa escola de samba também para levar a sua equipe e trabalhar com a parte de madeira, porque a gente também tem os laboratórios, né, de madeira, de ferro, resina, a gente também trabalha com todos esses materiais. Então, assim, é muito diverso. Pedra, né, argila. Então, a gente trabalha com diversos tipos de materiais e cada área vai te jogar para uma possibilidade. Então, é muito rico, é muito amplo. Tem que tomar cuidado para não se perder no meio do caminho, mas o bom disso é que você tem ótimas propostas e ótimas oportunidades e se você se deixar se jogar, acaba que a remuneração é legal e dá para tirar um bom dinheiro aí. Pô, bacana. Por mês. E quais são as tuas características pessoais que te ajudam no teu trabalho? Eu acho que falante, né? A pessoa que é falante, a pessoa que é desenvolta, né? Para a área artística, isso é muito... acho que eu me vendo muito fácil. Isso é bem legal, assim. Quando eu falo que eu acho que eu sou tão expansiva que eu dou essa liberdade das pessoas ficarem me pedindo consultoria pelo telefone, né? Então, porque se eu fosse uma pessoa mais fechada, ruim, né? ninguém ia ficar me ligando para perguntar o que tem que fazer e o que não tem que fazer, né? Ah, mas a Paula é tão legal, né? Vamos ligar para ela. Então, assim, eu acho que esse aspecto é bem legal, assim. Acho que eu me vendo muito pela minha alegria, pela maneira como eu me mostro, né? Pela minha personalidade. Então isso já é interessante, já deixa a pessoa mais confortável para de repente, né, me chamar para trabalhar, contratar, né? Então, acho que isso já é legal. E o contrário, as tuas características te atrapalham? Gente, olha, eu tinha uma característica que foi muito, muito ruim no início de carreira, que provavelmente muitos artistas vão acabar percebendo isso. Eu era uma pessoa que centralizava muitas coisas comigo, né? Então, assim, dentro dessa área, gente, é importante entender que o trabalho em equipe é tudo. A gente não consegue fazer nada sozinho. São muitos especialistas diferentes, né? Sim, então quando eu trabalhei com carnaval, foi um tapa na cara que eu tomei assim, porque o carnaval foi que me mostrou que ali a construção é feita com várias mãos e ali a gente precisou mesmo entender que essa é abraçar, a gente tem um tempo, a gente tem uma data para entregar, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então ali a gente realmente ganha essa experiência de perceber, né, como o trabalho em equipe é importante. Então isso pra mim era muito difícil, essa coisa de achar que eu que sabia, eu que resolvia e pode deixar que eu vou terminar, não. É igual aquele trabalho em grupo de escola, né? Que sempre tem um aluno que faz tudo e o resto ganha nota por ele. Então, assim, isso foi uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do caminho, né? Delegar funções, dizer que eu não vou conseguir dar conta, né? Tipo, não, é muito pouco tempo, né? Dizer não era algo que pra mim era muito difícil, né? A pessoa fala assim, toma, termina aí, entrega tal dia. Então isso é uma coisa que eu ainda, a fase do dizer não ainda tô desenvolvendo, porque eu ainda fico dando consultoria de graça, né? Então eu tenho que começar a falar não aí pras pessoas, criar uma tabela,
mandar a tabela antes, assim, né? A pessoa começa a me chamar, Paulo, o que você acha? Pá, me envia a tabela. Quer saber como eu vou te ajudar? Acessa esse link aqui. Isso, olha, vai lá no meu site, entendeu? Que lá tem uma tabela. E você que passou por todas essas mudanças, toda essa evolução como pessoa, como profissional, se você hoje pudesse falar com você lá no primeiro dia de faculdade, posso falar com a Paula no primeiro dia de faculdade, quais dicas você daria para tornar a jornada dela mais fácil? Nossa, com certeza eu ia falar para ela se esforçar muito nas áreas de estética, aula de estética, que foi uma aula que eu não dei muito valor e era uma aula muito importante porque a gente entende qual é a relação que a filosofia tem com as artes. E a filosofia, ela vai ditar regras muito importantes para as artes visuais. Então eu não dei muita ideia para essa disciplina, e é uma disciplina que depois eu tive que correr atrás, né, na minha jornada para tentar trazer, né, isso, né, para me ficar madura e entender. Mas foi muito legal porque no final da faculdade eu ainda aumentei a minha estada lá, então eu peguei outras disciplinas, né, eu peguei a primeira turma de arte contemporânea da Belas Artes, então eles tinham acabado de ampliar a nossa grade curricular, então eu consegui fazer História 5, que era uma matéria importantíssima. Provavelmente eu sairia de lá até arte moderna, então eu consegui estudar arte contemporânea, o que, nossa, me enriqueceu muito, né? Então eu acho que eu falaria, faça igual, né? Persista e fique mais tempo na universidade bebendo de mais fontes aí dentro, não se contente apenas com o que você fez durante os 5 anos. Se ela tiver mais coisa para te oferecer, fique aí. Se você puder voltar, você volte e dê mais valor às áreas específicas da história da arte, porque vai te fazer falta lá na frente. Ó, muitas dicas, muitas dicas. Uma das coisas que a gente fala aqui para o pessoal é o seguinte, que muita gente, às vezes você tem alguém da família ou da referência que é daquela área que você quer fazer, mas parece que na maioria das vezes não tem. Então uma das coisas que a gente diz que é muito importante é você caçar profissionais e conversar com aquela pessoa, tipo, e aí, como é que é e tal, né? Hoje uma das maneiras que você pode fazer isso é achar pessoas pelo Instagram. Vai lá, busca e tal, manda um direct pra pessoa. E aí eu queria saber como é que é a tua disponibilidade. Se de repente tiver algum jovem que está pensando em fazer essa área, tiver alguma dúvida, você tem tempo de repente bater um papo, dar uma orientação? Tenho tempo sim, gente. Fiquem à vontade, né? Se quiser, pode adicionar lá, @pauloestrela_de_verdade no Instagram. Eu sou todo ouvidos. Eu tenho alunos que me mandam mensagem diariamente, perguntando coisas, falando coisas da vida, às vezes. Não tem nada a ver com a minha disciplina. Porque, como eu disse pra você, né? Às vezes, como as minhas disciplina, quase uma terapia. Quase uma terapia, aquela ideia que você troca ali, e eu acho muito legal. Então eu fico muito feliz, às vezes, quando alunos meus que não foram alunos meus até o fundamental, por exemplo, e aí depois terminam o médio e já não são mais meus alunos, mas Paula, comecei a fazer belas artes, não sei o quê. Eu fico muito feliz, sabe? Eu sempre incentivo os alunos que são muito habilidosos, que às vezes já chegam mostrando um desenho, falam, pô, mas você quer seguir carreira artística? Ó, eu incentivo e tal. Então, assim, eu incentivo sim, gente. Quem quiser pode me mandar direct, pode conversar comigo, me adiciona, me segue lá, que eu dou todas as dicas. Cara, isso é muito legal. Pô, eu queria te agradecer muito, cara. Isso. Por você ter disposto um tempinho pra vir aqui. Eu tenho certeza que, tipo assim, tirou muitas dúvidas, assim, sabe? Tipo, você é uma pessoa que passou por várias experiências. Então, com certeza vai ser super esclarecedor. Tá bom. Gente, eu acho que é isso. Eu adorei o papo de hoje. Espero que vocês tenham curtido também. Se vocês tiverem outras dúvidas, já sabe, já tem o Insta dela. A gente vai deixar na descrição aqui do vídeo. E se vocês quiserem ver alguma outra profissão, alguma outra coisa, bota aí nos comentários que a gente vai trazer pra vocês. Então é isso, gente. Até o próximo podcast. Um abração pra todo mundo. Fui.